tem como tema, como eu disse no começo, Jesus, o fundamento da família. E para a gente dar início, você que está nos assistindo, abra sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 7, versículo 24 e 29, queridos, tá bom? Mateus capítulo 7, versículo 24 e 29. Vai dando seu like aí, vai dando seu coraçãozinho, vai participando conosco, né, querido? Porque onde você está, Deus ele vai fazer um milagre acontecer, queridos, assim eu creio. Aleluias. Vamos lá, Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 29. E diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. No versículo 26, aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aleluias. No versículo 28, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. No versículo 29, para finalizar, porquanto os ensinava com autoridade e não como escribas. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, que tu abra o coração, meu Deus, dos teus filhos amados que estão, aleluia, ouvindo a tua palavra, estão assistindo esta live, Senhor, que eles possam compreender, que eles venham entender, meu Deus, aquilo que tu queres falar nesta noite, através da mensagem, Senhor. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, possa ser com cada um nessa noite, meu Deus. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Queridos, para a gente dar início, vou ler aqui a introdução, para a gente entender mais sobre o ponto que ele nos deu aqui, em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 29. A família tem origem no coração de Deus e foi por Ele instituída para ser base de nossa existência. Está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Aleluias. A Bíblia diz que no sexto dia Deus formou Adão. Um termo hebraico que significa homem. E mais adiante, da costela do homem, criou a pessoa do sexo feminino. Deus plantou um jardim e nele colocou o homem e a mulher para viverem em família como uma só carne, ou seja, uma unidade de coração, mente, propósito e vida. Aleluias. Ou seja, querido, Deus está falando, né, que Ele colocou no seu coração, né, de formar as famílias. Foi Ele que instituiu a família, querido. E nós sabemos, queridos, que isso, né, foi um projeto de Deus, para que hoje, querido, as famílias pudessem estar bem na presença dEle. Aqui diz que, a Bíblia diz que no sexto dia, Deus formou Adão, um termo hebraico que significa homem. E mais adiante, a costela do homem criou a pessoa do sexo feminino.
Ou seja, Deus fez tudo perfeito, né, queridos? Tudo nos seus devidos conforme, né? Ele colocou aqui, plantou um jardim e nele colocou o homem e a mulher para viver em família, em uma só carne, né, queridos? E nós sabemos, queridos, que Deus, ele faz tudo com perfeição. Deus não faz nada pela metade, né, queridos? E diz assim também, que eles vivenciam uma só carne, ou seja, em unidade de coração, mente, propósito e vida. Que é isso que a família tem que estar hoje, vivendo na presença de Deus, né, queridos? Em unidade, né? Ter a mente voltada para Deus, né? O propósito de adorar a Deus e viver uma vida na presença do Senhor. Mas nós sabemos, queridos, que o nosso adversário, ele não para. Ele ronda 24 horas, queridos, procurando uma brecha para querer entrar no meio da família, para destruir aquilo que Deus fez de imperfeição. Aleluias. Mas aqui na frente, logo no ponto 1, a gente vai estudar o seguinte, que diz assim: Deus havia criado tudo com perfeição e atribuição a cada coisa no seu devido lugar, dentro da ordem criada, né, queridos? Olha só, animais e homens receberam o seu lugar. Nós sabemos, queridos, que Deus criou tudo no seu devido conforme, né? Homens, animais, e nós sabemos, queridos, que para cada um deles, Deus, ele deu um nome para cada um dos animais. Aleluias. E diz assim: mas isso mudou, e todos conhecemos a triste história. O pecado de Adão foi uma intromissão violenta e diabólica. Olha só, Adão foi uma intromissão violenta e diabólica no propósito de Deus. Por meio dele, o homem se tornou culpado, alvo da ira de Deus, merecedor de castigo eterno e sem comunhão com ele. Para você ver, queridos, para a gente entender, né, o que Deus está querendo falar, que logo no começo Deus fez tudo perfeito, nos seus devidos conforme, mas o homem, pela sua teimosia, pela sua desobediência, né, se intrometeu ali nos planos de Deus e causou aí, queridos, né, um castigo eterno para a humanidade. Nós sabemos que através dessa desobediência, hoje, querido, muitos passam por tribulações, muitos passam por lutas, por dificuldade. Mas, queridos, eu digo para você que há solução. Para muitos, queridos, já não tem mais jeito, não tem mais, sabe, solução para aquela família. Mas eu acredito no poder de Deus, que Deus tem o poder de mudar toda e qualquer situação em cada família, aleluias. E diz assim, olha, por meio dele, o homem se tornou culpado, alvo da ira de Deus, merecedor de castigo eterno e sem comunhão com ele. E sabe o que a gente ganha com isso, com a desobediência a Deus? Lá no livro de Romanos, capítulo 6, no versículo 23, diz assim, que o salário do pecado é a morte, querido. Por causa da desobediência, por causa, sabe, querido, de muitas coisas que a humanidade está fazendo diante de Deus, muitas pessoas aí, queridos, estão perdendo a oportunidade de ter uma nova criatura em Cristo, de ter a sua família em Cristo, pela sua desobediência. E aqui diz bem claro no livro de Romanos, que o salário do pecado é a morte. Mas quero dizer para você que está ouvindo esta mensagem, quero dizer para você que não é o fim. Deus, ele vai agir no meio da tua família. Se você quer ver o milagre de Deus, queridos, agir no meio da tua família, se renda aos pés do Senhor. Não perca a oportunidade. Hoje, queridos, Deus está dando a oportunidade de muitas famílias estarem na sua presença. Uma nova aliança Deus, ele quer fazer com o seu povo. Aleluias. No ponto 2, ele diz assim: com a queda do homem e a entrada do pecado no mundo,
A instituição da família foi deturbada de várias maneiras. A desobediência, a orientação de Deus gerou consequências imediatas na relação familiar. Ou seja, queridos, pessoas que outrora estavam na presença de Deus, outrora estavam ali glorificando a Deus, querido, mas hoje estão passando por uma luta, por uma dificuldade. Mas Deus sabe todas as coisas, queridos. Mas para que isso, queridos, não venha acontecer no meio da nossa família, nós temos que perseverar. Nós temos que buscar a presença de Deus. Não querendo olhar para trás. Não querendo voltar para o Egito para viver aquela vida que há um tempo atrás pensava que estava bom, mas na verdade não estava. Deus, Ele quer o melhor para a minha família. Deus, Ele quer o melhor para a tua família, meu irmão. Não pense em desistir, não olhe para trás. Deus, Ele quer fazer uma nova história no meio da tua família. Aleluias. E diz assim, queridos, na descrição da queda, percebe-se que a união perfeita entre o homem e a mulher começou a se desintegrar-se, né? Ou seja, começou a não se entenderem um com o outro. Começou a ter ali uma luta, uma rivalidade muito grande hoje no meio da família. Homem, querendo falar mais alto que a mulher. Homem, aleluias, que muitas das vezes só porque é o marido da casa, quer falar alto, quer gritar. Meu irmão, não é dessa forma que Deus, Ele quer que o homem cuide da sua família. Hoje em dia nós vemos, queridos, que também tem mulheres que não temem mais a Deus. Hoje em dia nós sabemos que tem mulher que, se deixar, ela bate no homem e o negócio fica feio. Aí começa a se degladiarem. Aí, sabe o que está acontecendo? O nosso adversário está só ali de olho. É isso aí que eu quero no meio da família. Desentendimento, briga. E não é isso que Deus quer, querido. Deus, Ele quer união entre os casais. Ele quer união entre as famílias. E eu quero dizer para você o seguinte: que o nosso Deus, Ele tem o melhor para mim, para você, para a sua família. Mas, queridos, não devemos deixar brecha. Não devemos deixar com que o inimigo ele venha se aproveitar de algum momento, que muitas das vezes, se não vigiar, ele entra e faz a festa. Mas eu quero te dizer, queridos, que quando nós estamos na presença de Deus, querido, Ele não tem essa brecha. Deus, Ele está sobre a família. Deus, Ele está sobre cada lar, queridos, aleluias. Glorifique e exalte ao Senhor aí na sua casa, aleluias. E diz o seguinte também, aleluias: desintegrar-se à medida em que ambos agiam de forma independente, né? Hoje nós sabemos que o casal aí também vive nessa, né, independente um do outro. Não dependo do fulano, não dependo do ciclano, eu dou o meu jeito, né? E muitas das vezes não é assim, queridos. Nós temos que estar andando lado a lado, porque quando um cair, o outro está ali para levantar aquela pessoa, né, queridos? E nós sabemos que é assim que Deus quer que a gente ande, né? Um do lado do outro, apoiando, ajudando. Olha só, deixando de ser sincero um com o outro e culpando-se mutuamente, né? Aí não tem mais sinceridade, não tem mais aquela, confiança. Olha lá, tais atitudes são parte da vida de homens e mulheres que não dão crédito à palavra de Deus. Está escrito lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 12 e versículo 13. Depois você abre aí, querido, e dê uma lida, né? Que Deus vai falar com você grandemente. Que nós possamos, queridos, sempre clamar a Deus. Não importa, queridos, o que esteja acontecendo, mas nós temos que estar ligados no trono da graça. Nós temos que estar ali sempre na presença do Senhor. De nada vai adiantar eu querer jogar tudo para o alto, chutar o pau da barraca, dizer que não dá mais, meu querido. Você está fazendo a coisa errada. Continue perseverando, lutando pela tua família. Continue orando pelos teus filhos, continue orando pelo teu esposo, continue orando pela tua esposa, porque Deus, a qualquer momento, vai fazer algo na vida dessas pessoas, aleluias. No ponto 3, diz o seguinte:
Quando os critérios divinos são deturbados, acontece a substituição do verdadeiro pelo falso, do bem pelo mal. Ou seja, né, queridos? O que era para falar a verdade, aí começa a mentira, começa a desconfiança, não tem mais confiança no marido, não tem mais confiança na esposa, não tem mais confiança nos filhos. E muitas das vezes, através disso, vem aquelas brigas, aquelas discussões. Ao invés de se sentarem para conversar, aí começa a querer brigar um com o outro, a se degladiarem, né? Ao invés de eles conversarem, não, querem começar a se bater, começar a tirar, sabe? Aí nós sabemos que quando leva para esse lado aí, queridos, o negócio fica feio. Mas nós não devemos deixar com que isso venha entrar no meio da nossa família, aleluias. Olha só, o ideal de Deus por ensinos deturbados, aleluias. Esta deturbação leva ao enfraquecimento e desvalorização familiar, né, querido? Tudo isso, né, a falsidade, né, o mal, tudo isso aí, querido, leva com que a família, ela venha se enfraquecer, venha a ser desvalorizada, né, onde pai não respeita mais esposa, esposa não respeita pai, marido, filho não respeita pai, filha não respeita mãe. Aí começa, querido, sabe, aquela destruição total no meio da família. Aleluia, e isso é muito triste. Deus aí, com certeza, Ele deve ficar muito triste diante dessas situações, queridos. Aleluias, olha só. A única solução para a família que está em crise é voltar-se para Deus. Esta é a solução para as famílias que estão passando por lutas, que já estão aí, não conseguem mais se entender, não conseguem, sabe, falar a verdade um com o outro, não conseguem ter mais aquele entendimento. Mas, queridos, a partir do momento em que um se levanta para dizer aqui, opa, não, a minha família, ela tem solução. A minha família tem jeito sim, e a solução é Jesus, Cristo de Nazaré, queridos, porque Ele tem o poder de fazer o milagre acontecer, o impossível acontecer, queridos, aleluias. E eu sou muito grato a Deus, querido, porque Deus, Ele tem agido grandemente no meio da minha família. Deus tem aí levantado meus irmãos, minhas irmãs, que estão na presença de Deus. E através das nossas vidas, querido, nós também vamos alcançar os nossos familiares. É isso que Deus quer, querido, que a minha família, que a tua família compartilhe a palavra de Deus, que as pessoas, elas possam ver na nossa família que nós somos povo de Deus, e eles também, com certeza, eles vão sentir o desejo no coração, aleluia, de querer participar dessa família, de querer participar da célula, sabe, queridos? E é isso que Deus quer, é isso que Deus espera de mim e de você. Muitas das vezes nós queremos Deus só para nós, queremos a salvação só para nós, e na verdade não é isso. Quando Deus levanta um no meio da sua família, queridos, é porque Ele quer fazer você um canal de bênção. Ele quer que você também ganhe a sua família para Jesus, e através da pessoa lá que você está falando a palavra de Deus, através dela também ela vai ganhar os familiares dela. Aleluias, assim eu creio, querido. Então seja um canal de bênção na vida das pessoas. Aleluias. No ponto 3, no ponto 4, diz assim: Jesus é a única solução para as pessoas e as suas famílias. E eu vejo muitas pessoas, sabe, queridos, buscando a Jesus. E eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque hoje Deus, Ele tem levantado homens e mulheres, várias denominações. Para quê? Para que as famílias, elas possam buscar a presença de Deus. Porque, sabe, vou te dizer uma coisa que eu já ouvi falar isso, que não é a placa da igreja que vai te levar para o céu, é a tua comunhão com Deus. Não estou aqui dizendo para você, sabe, não, eu vou para a Assembleia, eu vou para a Mundial, meu irmão, onde você sentiu o desejo no teu coração de aceitar a Jesus e mudar de vida para melhor na presença do Senhor, vá lá, mas ganha a tua família, tira ela daquela situação, porque Deus está te levantando para que você também venha, aleluia, ganhar aquelas pessoas para Jesus, e assim por diante, querido. Vá lá,
seja o primeiro a buscar a presença de Deus, se humilhar diante dele, para que Deus venha fazer o milagre na sua vida, aleluias. A transformação de nossa vida por Jesus Cristo, quando aceitamos como Salvador e Senhor, afeta todos os aspectos da nossa existência. Deus, quando Ele entra, querido, no meio da família, Deus, Ele muda toda e qualquer situação, sabe, querido? O que era ruim vai ficar bom, o que era triste vai ficar melhor, vai ficar alegre, queridos. Se muitas pessoas ali que não, sabe, não se confraternizavam, que não, sabe, não se abraçavam, Deus, Ele vai fazer, querido, um mover muito grande ali, através da tua vida, querido. Deus, Ele quer ver as famílias voltadas para Ele novamente. Ele tem visto que o inimigo está massacrando as famílias, Ele tem visto que o inimigo está destruindo, mas Deus, Ele está levantando pessoas para resgatar essas famílias, querido. E essa pessoa sou eu e você. Nós que estamos aí na presença do Senhor, Deus tem nos levantado para transmitir a palavra dEle, querido, para que as famílias também, elas venham sentir a presença de Deus. As pessoas lá fora, elas observam, queridos. Aquelas pessoas lá fora, elas prestam atenção em você. Mas você, queridos, vai lá, cumprimente aquela pessoa, dê a paz do Senhor Jesus, convide para a casa do Senhor. Deus, Ele quer te usar, aleluia, nessa terra. E já estamos terminando, querido. E diz assim: inclusive o relacionamento familiar. Jesus é a solução para as pessoas e suas famílias. A transformação de nossa vida por Jesus Cristo, quando o aceitamos como Salvador e Senhor, afeta todos os aspectos da nossa existência, inclusive o relacionamento familiar. Aleluias. Então, Deus, Ele vai agir em todos os relacionamentos familiares, queridos. Deus, Ele vai fazer, aleluia, aquela pessoa, aquela família que outra hora estava, sabe, já na beira do abismo, Ele vai trazer de volta, aleluia, para a sua presença, aleluias. E diz assim: e através da família, é através da família que o plano de Deus se manifesta para a humanidade. Olha só, é através da família, querido. É através da família que o plano de Deus se manifesta para a humanidade. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 12, no versículo 3. Depois você dê uma lida aí. E diz assim: aí está a nossa responsabilidade como salvos em Cristo. Olha só, aí está a nossa responsabilidade. Então nós, que somos o povo de Deus, a responsabilidade é nossa. De quê? Para ganhar aquelas pessoas lá fora, as famílias que estão sendo destruídas. Por isso que é muito importante, querido, nós sermos exemplo para as pessoas, para que elas possam ver Jesus em nossas vidas, no meio da nossa família. Aleluias. E diz assim: aí está a nossa responsabilidade como salvos em Cristo, já que a família é a célula básica da sociedade e da igreja. Um tempo atrás, quando a célula estava acontecendo lá na minha casa dos homens, né, que é do meu líder Orlevan, tinha uma senhora, ela chegou comigo: poxa, irmão, o meu esposo, ele estava sentindo desejo no coração de participar da sua célula. E foi justamente no momento em que ele sentiu desejo no coração, a célula não está mais acontecendo lá em casa. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que as pessoas, elas vão sentir o desejo a partir do momento em que ela vê ali, querido, verdadeiramente aquela presença de Deus, entendeu? Para que ela também possa se achegar. Aí eu convidei ele para vir aqui na igreja com a sua família. Eles vieram. Eles ficaram um pouco ali para trás na época em que não podia se reunir, né? Todo mundo junto. Eles vieram. Aleluias. E diz assim, ó: quando nossos familiares estão sadias, temos uma sociedade sadia e igrejas sadias. Ou seja, se nós estamos bem, a igreja vai bem, né, queridos? Se a minha casa ela está bem, né, aqui na igreja vai tudo bem, graças a Deus. E diz assim: quando as famílias estão desestruturadas,
e violentas, temos uma sociedade e igrejas que refletem os males dessas famílias. Ou seja, né, queridos, se nós estamos mal, a sociedade vai mal e a igreja vai mal. Mas Deus não quer isso para o seu povo. Ele quer que nós venhamos ser ali o canal de bênção para aquelas pessoas, na vida dela, para que ela venha sentir a presença de Deus, para que ela venha também trazer a sua família para estar bem na presença do Senhor. Aí eu pergunto para você, para a gente finalizar, eu espero que você esteja compreendendo e entendendo o que Deus está falando com você nessa noite, para que você venha aí colocar na sua mente, no seu coração, a importância que você tem hoje de ser um servo de Deus, para ganhar pessoas, para ganhar as famílias que necessitam da presença de Deus. Olha só a última pergunta que a mensagem está perguntando hoje. Como está o relacionamento da sua família com Deus? É uma pergunta pessoal. Deus está perguntando para você, meu irmão, minha irmã, que estão ouvindo esta live. Como é que está o seu relacionamento com a sua família? Vai bem? Se ela vai bem, amém. Se você diz, não, meu irmão, quero dizer para você, persevere. Não desista. Continue insistindo, procurando a presença de Deus. Porque através da tua persistência, Deus ele está olhando lá de cima o teu esforço, a tua luta. Não, meu querido, a luta é de Deus, não é sua. Ele quer que somente você continue buscando a presença dEle, continue se humilhando na presença de Deus, e você vai ver, querido, o agir de Deus no meio da sua família, querido. Deus, ele fez isso no meio da minha família, ele vai fazer também no meio da tua família, queridos. Basta somente nós nos colocarmos na posição, basta somente nós aproveitar cada momento que Ele nos concede. Quando nós viemos na casa do Senhor, é para adorar, é para glorificar, juntamente com a nossa família, com nossos irmãos, nos confraternizar, queridos. E as pessoas lá fora, elas também vão sentir, sabe, a vontade de estar junto conosco aqui adorando a Deus. Por isso, querido, quero dizer para você que a tua família é um projeto de Deus. Não deixe que o inimigo venha tentar destruí-la. Continue orando por ela. Continue aí, fazendo a tua parte na presença do Senhor. Amém, queridas? E é aqui que eu quero finalizar esta mensagem. Tá bom, querido? Essa é uma primeira live que nós estamos fazendo da mensagem das células. Tá bom, querido? Eu creio que, assim como eu, como um servo de Deus, outros líderes também vão estar aqui também fazendo essa transmissão desta mensagem da célula, para que você venha aí, né, buscar mais a presença de Deus, sentir mais a presença